Bom, a gente está aqui no Garden Park. Vamos fazer então uma caminhada pelas trilhas e vou levar você para conhecer mais esse refúgio natural aqui em Gramado. Vamos lá? Em Gramado, aproveitamos para conhecer o Garden Park e vamos mostrar as nossas impressões. E o ingresso não é nada barato, R$ 130. E comprando pelo aplicativo Prime Gourmet, você tem um desconto de 50%. Mas a fila logo pela manhã era essa. Será que vale a pena o preço e todo o esforço? Bom, é isso que nós vamos descobrir. O parque conta com muitos caminhos de dificuldades variadas, mas muito bem acessíveis. Sanitários, locais para piquenique e também para tomar um cafezinho. E tudo muito bem sinalizado pelas trilhas e também pelo mapa que a gente recebe ao adquirir os ingressos. Entrada. Vai de lá, passar, pessoal, tudo bom? Deixa eu pegar um pouquinho, meu amor, pra passar. Aham, tudo bom? Pode passar. Aguarde ali na sombrinha que a minha colega vai dar uma explicaçãozinha pra vocês do parque. Opa, pode passar. Ah, o ingresso. Só esse funcionando? Esse funciona Esse também? funciona, só tem que passar um por vez. Pode passar. Se quiser aguardar ali na sombra, minha colega já vai dar a explicação pra vocês, tá? Do ladinho. Podem vir aqui, por gentileza. Fica na sombra aqui. Bom dia, pessoal. Bem-vindos dia. ao Garden Park, é a primeira vez de todos aqui. Eu vou passar algumas informações que são bem necessárias para vocês. Nosso passeio é bem intuitivo e autônomo, tá? Bom, a gente vai começar aqui pelo caminho das 7 quedas. É muito bem sinalizado. Esse caminho inicial, segundo a explicação, que a gente é recepcionado e tem uma explicação de como é o parque. A recomendação é justamente essa, fazer esse caminho, que é íngreme, e depois ir descendo. Os plátanos pelo caminho. Um som aí de queda d'água. Bom, os plátanos são árvores exóticas, ou seja, elas não são nativas, foram introduzidas na natureza e se adaptaram muito bem ao clima aqui da região serrana. É um caminho bem lúdico, não é para ter grandes emoções e muitas paradas com áreas instagramáveis. Sim, é a febre do Instagram. Não passa, não tem jeito. Mas tá, né? Você vai fazer o caminho, então tire suas fotos de recordação. Vamos lá. Vamos ver aqui a cascata primeiro. É toda uma área verde. Olha lá, fotinhos com cisnes. Área das araucárias. Bom que a gente pode conhecer melhor a região. Tem uma borboletinha aqui, ó. Borboletinha 88. Esse é o primeiro mirante. E a gente pode perceber que grande parte foi de reflorestamento. São poucas as araucárias. Tem muitos pinheiros aí exóticos. Vamos lá, vamos prosseguir a nossa caminhada pela natureza.
Na verdade, um grande bosque. Eu quero esconder água. Vem aqui. Nossa, tem um monte de espaços aí pro pessoal tirar foto. É, vai na frente. Aqui é pet friendly, então dá pra você vir com o seu petzinho, aproveitando e fazendo ele caminhar um pouco. O ingresso nesta data, R$130. É, dói. Mas é alta temporada. Fazer o quê? A baixa temporada ele cai aí para R$110. Dói também. Por isso que eu tô mostrando para você se vale ou não a pena se aventurar. Vamos só ver o caminho, aqui é o caminho das Roseiras, abre um outro caminho. Vamos ficar no caminho normal, que é o mais longo. Aqui a gente tem a visão da rodovia. A extensão total, pelo que foi informado, é de 4 quilômetros. Aqui, ó. Então nós temos as placas indicativas. A gente está nessa trilha, bem aqui. Então já terminou a primeira caminhada. Putz, vai começar agora a segunda para a gente ir até o mirante. A gente está vendo que a área ainda está em processo de restauração. E aqui, ó, Trilha dos Bruxos. É, bruxo. São 10 minutos. O terreno regular, subida leve. Tá aí, um passeio para você aproveitar as belezas, naturais ou não, de Gramado. A rodovia toda ladeada. É, ladeada. Hortênsias, elas estão floridas agora em janeiro.
mas é por pouco tempo. Daqui a pouco já o verão começa a esquentar bastante e elas então perdem as belas flores. O piso, todo composto por pedras, um tanto irregulares, mas unidas com argamassa. Então, mesmo em tempos aí, umidade alta, chuva leve, é bem tranquilo de fazer esse passeio. Aí o plátano. O que lembra essa folhinha? Não é o que você está pensando. Lembra a bandeira do Canadá. Bandeira do Canadá. Não é outra coisa feia, não. Aqui acaba o calçamento. A gente vai caminhar por uma trilha demarcada com pedriscos. Uma vegetação jovem, em formação. Daqui a uns 10 anos isso vai estar bombando. A coisa que incomoda é o pessoal parando na frente para tirar foto. Bom, a gente tem que aguardar, até esperar um pouco mais ali para livrar o espaço. Enquanto isso, faz uma panorâmica. Pronto. Vamos lá. É uma trilha ideal para quem foi criado em apartamento. Então, não se preocupe, mas vem aí com um bom tênis. De preferência um tênis amaciado. Se vier com tênis novo, vai fazer bolha e até buraco no pé. E olha o que o pessoal faz, ó. Putz. O pessoal tem a pachorra de colocar lixo no meio das árvores. O nível cultural ainda não alcançou o nível que a gente precisa aí para conservação ambiental. E aqui, consciência. Pare, observe, escute. Ouça o silêncio. Tem mais um mirante. Tem um pessoal também que faz o sentido contrário. Aí se encontra. E... bom, a gente tem que esperar, né? Muita gente na ponte. Vamos ver se a gente consegue um espaço. Bom, aqui já dá uma panorâmica de toda essa região do vale. Aqui é uma boa área coberta. Cobertura aí de várias palmeiras. Não é a vegetação nativa, mas deixa tudo mais verdinho. Um grande paredão de rocha. Deve verter água, dependendo da época. Tá bom. Uma visão
bonita ali dos morros. E um ar bem saudável. Bom, daqui a gente já Amor, pega a caixa. prosseguindo. Ai, gralinhas. Existem gralhas na natureza. Não dessas. Vamos prosseguindo. As placas educativas, cuidado, risco de queda. Bom, provavelmente a gente suba mais um pouquinho e já desça. Bom, tá vendo aqui, já mostra como é que foi feita a formação. Tem uma tela aí para segurar essa parte da terra e depois uma camada de cascalho para proporcionar um piso mais seco contra a umidade. Uma trilha legal você trazer a sua avó. Falei. Bom, ela dá essa volta. Está lá no Mirante da Cascata, que é o mais longo. Então, senão a gente mantém esse caminho. Então aqui a gente está justamente aqui. Se a gente pegar esse caminho do Mirante, não vai dar boa coisa. Então eu prefiro pegar aqui o azul, a trilha azul, que é justamente esse do caminho da cascata. Vamos lá. Ai, meu Deus. Isso é barro. Só. É barro pelo caminho. O pessoal fica em pânico. Ai. Acontece. Bom, pelo menos aqui está silencioso. Só o som dos pássaros. Pássaros, não gralhas. Aqui é um ambiente bem fresquinho, com essa cobertura, a sombra das árvores. Bom, ao longo do caminho você vai encontrar bancos para dar aquela descansada.
Aproveitar para contemplar a natureza. Olha que legal o cipó, como ele vai subindo e abraçando a árvore. É uma relação simbiótica, mas dependendo, o cipó acaba até matando a árvore. Essa árvore já está bem prejudicada, tá vendo? Toda a parte do tronco dela está corroído, é um risco de cair. É bonito, mas é um risco a mais. Pessoal que degrada o meio ambiente para deixar o nome. Só para mostrar para os outros o grau da falta de educação ambiental. Samambaias. Vamos ver se a gente consegue achar um animalzinho silvestre. Trilha dos 132 degraus. Adivinha por que o nome? Porque tem menos de 100? Não, tem 132 degraus. Nível 3, terreno irregular, descida íngreme, 15 minutos. Pelo menos tem um corrimão. Uma medida de segurança, muito importante. Bom, não vou nem contar, vou confiar que tem 132 degraus. Se quiser, vai contando pra mim, depois me fala no fim do vídeo. Olha o barulhinho da água, olha o cipó. Toma cuidado com a cabeça. E você caminhando comigo em mais uma trilha? Para você que gosta de trilha de verdade. Essa daqui é uma trilha meio que cinematográfica, né? São ambientes criados, mas trilha legal, belas paisagens, um nível de dificuldade elevado. Aí dá uma acessada na nossa playlist de trilhas. Vou dar um spoiler para você. Uma das que eu mais gostei, em primeiro lugar, a trilha Salcantay, no Peru. Ela foi eleita uma das 10 mais bonitas de todo o mundo pela National Geographic. É um caminho digno aí de desafio, te atravessa grandes altitudes, áreas com neve, simplesmente fantástica. Aí depois, a minha outra preferida é a da Pedra da Gávea. Espetacular também, aquela visão maravilhosa, Rio de Janeiro, é imperdível. E várias outras trilhas
por Santa Catarina. Vai lá, dá uma passadinha. Fazendo uma litragem pequena, você consegue ter um controle maior. Bom, aqui E aí, como tem uma muita delicatessen, saída, um lugarzinho para você dar uma paradinha, fazer um lanche. Tem uma área de piquenique. A gente tem proximidade já, uma pequena queda d'água. Também uma outra trilha, o Caminho do Rio. Primeiro vamos nesse deck, um deck madeira. A gente vai passar todo esse caminho do rio, tem umas quedas d'água. É interessante. Para você poder tirar suas fotos, colocar no Instagram, para fazer aquela inveja. Não, inveja não, para você recomendar lugares, pronto. As pessoas vão pegar, nossa, que lugar bonito, onde que é? É, pois é, eu fui numa trilha difícil. Mas tá aí. Brincadeiras à parte. As quedas d'água sempre são bonitas. Ó, um cipózão. Não faça balanço do cipó. Essa é uma dica importante. Vamos pegar uma trilha do rio. É o Caminho do Rio. Esse foi o Mirante da Cascata. Bom, mesmo sendo uma trilha leve, qualquer caminhada pela natureza, lembre-se de trazer o repelente. Os bichinhos gostam dos visitantes, eles querem interagir. Mas nem toda interação é boa com os bichinhos. Tá aí uma parte de um rio. Essa queda d'água. Ouça a sinfonia da natureza. Não precisa falar mais nada. Agora a trilha é seguindo o curso do rio. Olha o detalhe da grande samambaia. Em pensar que esse tronco, né, era usado para fazer aqueles vasos de xaxim. Que a sua avó tinha. Ou se você for um pouco mais experiente como eu, sua mãe tinha vasos de xaxim. Orquídeas. Ainda bem que atualmente eles não destroem mais
essas plantas e com isso garante a preservação. E como a consciência vai mudando. Por exemplo, antes da fama do açaí, o pessoal cortava as palmeiras para comer o palmito, não estava nem aí para o açaí. Agora, que é um produto de exportação, é uma árvore super valorizada e explorada comercialmente. Ainda bem que alguma coisa, quando consegue unir a parte comercial da preservação, aí fica perfeito. Todos saem ganhando. Uma ponte pêncil. Olha que emoção atravessar uma ponte pêncil. Vamos lá, ó. Ponte pêncil, capacidade máxima 6 pessoas. Esse é o caminho do rio. Ó. Ponte pêncil, ó. Balancinho da ponte. É uma para ir, outra para voltar. Mas tá bom. É um caminho assim bem instagramável. É. Bom, já dá para perceber que eu não sou muito fã do Instagram, pois é. Mas nada contra as pessoas, mas acho que devia ser bem mais natural. Bom, e da aventura da ponte pêncil, vamos para uma outra ponte pêncil, que é o caminho de retorno. Ali. A gente veio por uma e vai para outra. Como eu estava falando, para quem curte um Instagram, aqui é o paraíso, né? Então, cada cantinho aqui foi pensado, creio, justamente para as pessoas pegarem essas imagens na natureza, compartilhar nas redes sociais. Vamos lá. Vamos passando aqui. Ó, aqui o balanço, ó. Dá um balancinho da ponte. Nossa, que perigo, Nisha. É perigoso. Tá bom. Andando já é uma caminhada lúdica. Tem uns bancos e mesas aí para um piquenique. Bom, durante o acesso aqui ao parque eles não fizeram nenhuma objeção com relação a mochilas, perguntar o que estava trazendo, né? Porque alguns parques são bem rigorosos, não deixam trazer alimentação. Mas aqui não perguntaram. Pelo que deu para ver na trilha também, as pessoas trazem aí algumas guloseimas para passar o dia, então o legal é que essa sombra, né, forma como se fosse uma renda pelo caminho, né? Até bonito. Respeite a natureza. É uma estrutura aparentemente nova.
Dá mais segurança aí a caminhada. Pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de ambiente na mata. Olha que curioso saindo aqui do tronco da árvore. É uma palmeira. E provavelmente isso daqui sejam raízes para ajudando na fixação. Elas vão crescer e quando atingir o solo começam a se propagar para baixo, dando mais firmeza. Tudo já planejando a sua expansão. A natureza é muito sábia. Olha que maravilha de xaxim. A palmeirinha que já foi cortada, né? Já tiraram o palmitinho, coitado. Olha esse daqui. Olha a espessura do xaxim. Ó, que barulhão é esse? Tá escutando? É um ronco assim. Parece que seja um macaco bugio. Daqui a pouco a gente vê o bugio pulando. A emoção vai aumentar agora. Tem um túnel. Oh, um túnel. Vamos lá. Ó, caminho cruzado, né? Tem por baixo e por cima. Vamos ver. Lembra que a gente tem várias opções. Não é um caminho de sentido único. Esse aqui é o túnel do rio. Túnel do rio, bem sugestivo. E se você quiser, também tem aqui o caminho por cima. Eu vou dar uma olhada nesse caminho. A gente tem que explorar tudo, né? A gente já está aqui. Aqui a gente está voltando. Essa é a Ponte dos Plátanos. Aí tem o gralhódromo. As galinhas estão ali, o pessoal fazendo um piquenique. Vamos só dar uma olhada ao redor. O bom é que a gente sempre pode consultar o mapa. A gente ganha um mapa ao acessarmos o parque, mas a gente está aqui, ó, bem ali. Agora o caminho, a gente sobe, depois pode descer pelo caminho do rio, retornar aqui para continuar, ou se não, continuar pelo caminho do rio e fazer o sentido inverso.
Esse daqui já é o caminho das azaleias. A Ponte do Plata não deixaram espacinho pra gente ver. Aqui o banco, né? O banco aqui ficou legal. Pelo menos dá pra gente sentar no sentido oposto e aí ter essa bela visão. Bom, retornei ao túnel do rio para poder continuar o caminho aqui por baixo. Depois a gente volta, faz o restante. Então, aqui ó, a gente está bem aqui. A gente vai continuar até subir, fazer todo esse caminho de volta. É a vida. Tem o caminho das azaleias, que a gente passou ali por cima. Uma ponte bem bonita. Um pequeno córrego. Continuando o caminho do rio. Olha que hortênsia mais bonita, tem até uma verdinha, daqui a pouco ela fica azul, mudando de cores com o seu desenvolvimento. Olha que beleza. Bom, não é açaí, mas é um coquinho. Aqui na frente o acesso está restrito. Então, o caminho do rio acaba aqui pra gente. Vamos ver o que aconteceu aqui. Bom, deve estar em manutenção, mas está sinalizado. E com isso a gente acaba fazendo esse outro caminho, que é o caminho dos plátanos. E você gosta desse contato com a natureza? É sempre muito bom. Eu gosto também de trazê-los para esses lugares que dão uma paz de espírito, faz com que a gente passe a refletir principalmente na importância dessa conservação ambiental. Faz parte do ecossistema no qual estamos inseridos, e enquanto as pessoas não se conscientizarem que degradando o meio ambiente no futuro estará prejudicando a si e também aos próximos descendentes, a gente vai ficar nesse ciclo interminável de destruição. Mas faço fé, vamos trabalhar aí juntos para que as coisas mudem para melhor. Ó, os plátanos dando uma sombrinha. Tem um parreiral, só aproveito também para fazer futuramente os seus vinhos. Lembrando que na região temos muitos passeios para
para visitação de vinícolas, degustação. Aqui, ao que parece, temos duas opções. Ou a gente sobe pelas escadas ou continua nesse zigue-zague até o topo. Vamos continuar o chamado zigue-zigue-zague. Bom, essa é a trilha dos plátanos, porque estamos no meio dos plátanos, sim. Nível 2, terreno irregular, descida íngreme, são 10 minutos. A gente tem acesso aqui ao caminho das azaleias, das lavandas. Bom, aqui no parque tem sanitários, sempre muito importante. O caminho forma um túnel por entre essas palmeiras. Olha, uma grande árvore nativa. Pronto, acabou o caminho dos plátanos. Uma torre de transmissão elétrica passando bem aqui no meio. Ó, vem esse barulho. Barulho dos bugios. Será que a gente consegue localizar algum? Um rugido do bugio. Bom, aqui a gente tem uma confluência de trilhas. Opa, tem uns bichinhos aí. Cadê o bichinho? O bichinho já se escondeu. Legal que a gente tem uns lounges. Vamos para tirar uma fotinho.
É, uma paradinha para um chopinho. Essa é a escadaria da torre. Bonita a escadaria, né? E pra cá, os banheiros. Para você fazer aquele xixizinho. Evitar fazer no meio da natureza. Ah, esse aqui é mictório. Esse daqui tem um vaso ali. Um papel higiênico. A cuba, tudo direitinho. Muito bem. Vamos continuar a caminhada. Tem um outro caminho, mas eu prefiro continuar aqui por cima. E por cima a gente já foi, né? Vamos descer por esse caminho. Olha só, as lavandas. Sempre muito cheirosas. Só de passar a mão, a gente tem os óleos essenciais. Perfume delicioso. Legal que dá pra gente descer, depois tem um caminho pra gente voltar ao ponto original da saída da Trilha dos Plátanos. Eu vou voltar ao caminho original. Não tenho preguiça de descer. Bom, eu tenho que falar para vocês que aqui no parque tem uma rede Wi-Fi gratuita. É só você fazer o login. Ele vai pedir seu nome completo, e-mail. Aí você coloca as informações e já está logado. Justamente para quem adora o Instagram, já cada clique uma postagem. Esse aqui é aquele lugar que a gente parou para observar o rio. As borboletinhas fazendo festa. Agora as florezinhas. Que isso? Tem um caminho para lugar nenhum. Ah, aqui tá falando para pisar na grama. Então vamos lá, vamos pisar na grama. Aproveitar, hora de piquenique. Pra quem não conhece, dá medo desses bugio. É um ronco.
Olha que legal esse banco, né? Todo feito em madeira. E o conjunto das lâminas de madeira formam essa estrutura, esse banco diferente. Dá uma sentada aqui para ver se é agradável. É legalzinho. É bom. Dá uma relaxada aí na sua caminhada, ao som dos bugios. É essa estrutura. Eu quero procurar esse bugio para tentar mostrar para você. Mas deve estar longe. Ah, tem carrinho elétrico. Se você tiver muita preguiça, você pode pegar para fazer esse passeio. Ó, o som tá vindo de lá. Visualmente eu não consegui localizar. Bom, não consegui localizar nenhum. Uma concha acústica. Essa concha acústica deve ser usada nos festivais. Aqui, em busca do macaco. Engraçado, né? Parece que eles perceberam a presença e pararam. É um caminho todo florido. Vocês viram que passa o carrinho elétrico. R$50 o carrinho elétrico. Você pode esperar para pegar em vários pontos e só paga uma única vez. Ah, a gente tem um bistrô. É justamente o bistrô, antes da gente começar o caminho do rio. Justamente os caminhos vão se cruzando e a gente acaba visitando os mesmos lugares, mas vale, né, pra gente ter certeza que conheceu tudo. Ali na frente é o mirante da cascata. Bom, pelo menos nessa parte concluímos, mas não achamos o bugio. Ô macaquinho, parece aí pra gente. O povo quer te ver. Eu também. Vamos retornar, já nos encaminhando para a saída. Acabou. Tem muita coisa para a gente visitar. Olha lá, caminha normalmente, que eu vou filmando aqui. Vou colocar no Instagram. Olha lá. Ai, olha só os bugios estão aqui. Jacaré. Esse macaco bugio. Ah, é? É.
O jacaré no topo da árvore é complicado. A gente procura ajudar. Olha lá, o carrinho elétrico trazendo os visitantes que estão cansados. Nada como fazer trilha num carro elétrico. Daqui a pouco o pessoal não caminha mais. Vamos ver. Próximo caminho. Ó, nós temos o caminho dos carvalhos. Tá vendo? Ó? Você está aqui. Sim. Tem o caminho dos carvalhos. E do caminho dos carvalhos a gente vai lá na portaria. Acabou. Porque aqui tem o chafariz embaixo. Aí tem um zigue-zague do caramba. E a gente pega o caminho das alavandas. Vou pegar o caminho dos carvalhos. Se bem que parece um caminho meio reto ali. Assim eu não consigo nem descansar, né, Nival? Olha lá, quem que é aquele lobo? Horas são 3 por meio-dia. Claro, né? Aqui tem um chafariz. É lógico que a gente vai lá no chafariz, não se preocupe. Tem um balanço, tudo lúdico. Esse olha que beleza. Um pessoal para auxiliar as suas fotos. Tem o balanço. Eu tenho um esquilinho. Parece minha cachorrinha. Parece Keiko. Olha que zigue-zague interessante. Tudo para sua foto. A nossa cascata do amor. Olha lá, meu amor é lindo. É bem refrescante também. Essa parte da água. Fica bonito iluminado, uma iluminação em LED. Interessante. Beija a mão dela. Caminhando aqui. Caminhando por entre um belo jardim. Nossa lateral esquerda, umas casinhas em estilo colonial. Sim, os colonos, os pioneiros da região. E aqui é assim, é tudo subidinho. Vamos subir, né, gente? Vocês ficam parando para tirar foto. Isso aqui é um zigue-zague, isso aqui quase que duplica. Mas é bom, né? Né, aqui.
esse cenário em meio à natureza, bem cuidadinho, né? Um jardinzinho todo aparado. E às vezes a gente se arrepende de ter escolhido aqui. Mas pelo menos você está passeando conosco e tem essa bela visão. Uma delicatessen para você gastar alguns dólares. E se você estava com falta de caminhos fofinhos, tá aí, tem mais um caminhozão fofinho pro Instagram. Bom, esse aqui é o caminho dos Mirantes. A gente já fez o caminho principal dos Mirantes, mas essa parte do jardim, como eu não tinha filmado ou fotografado, eu vou mostrar como é que é. Aí você já vai, se você gosta, já vai idealizando a sua foto no meio dessas formações. É muito complicado. É isso. Tem uns zigue-zagues. Ali na parte de cima, o mirante, aquela plataforma. Podemos ter uma visão panorâmica. Tiramos belas fotos e ele é acessível através da continuação desse caminho. A gente vai passar o caminho das Roseiras. E já está quase aqui no portão de saída. E aí, gostou do passeio? É muito... Bom, é interessante estar num lugar diferente, descobrindo, explorando. É um caminho lúdico para você fazer com o seu amor e até com seu pet, sua galinha. Cantinho dos Afetos. Vem aqui fazer uma foto romântica com o seu par. Depois do Caminho dos Afetos, vamos a uma outra ponte. Uma cascata super artificial. E a pontezinha para foto. Bom, cenários para foto tem. Então você pretende fazer seu booking, tá aí. Não vou nem falar que é uma sugestão, mas é um lugar que você pode passar. Você já viu todo o caminho, então é mais fácil decidir se vale ou não o passeio. Eu espero que você tenha gostado da experiência e que as informações lhe tenham sido úteis. Ajude o canal, deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo, ative as notificações e não deixe de conferir os nossos próximos lançamentos aqui no canal. Agradeço a sua companhia, um grande abraço e até breve.